a gente já falou, vamos reforçar. Aqui, para começar nossa aula, como eu sempre trago, todas as aulas eu trago isso aqui, que é a estrutura básica da redação de vocês. Lembrem que vocês... E acho que para a aula de hoje é crucial a gente dar uma revisada no que vem antes, né? Do que vem antes da conclusão. É importantíssimo a gente dar essa revisada. Porque a gente vai falar justamente do momento final do texto. E para isso, a gente precisa, né, ter tudo aquilo que vem antes, né, antes de começar a falar diretamente da conclusão e mais específico daquilo que vocês têm dificuldade, que é a proposta de intervenção. Ali, então, nós estamos escrevendo o texto dissertativo argumentativo. Lembrando que é aquele texto que vocês trazem fatos, trazem ideias, trazem um tema principal, e vocês vão dissertar, né? Dissertativo, texto que se disserta. Vocês vão dissertar a partir desse ponto, desse tema principal, né? E a partir disso vocês vão argumentar, né? Defender um ponto de vista a partir das experiências de vocês, né? Experiências de vocês, eu não digo voz da cabeça de vocês, mas do conhecimento que vocês têm, do repertório sociocultural produtivo que vocês têm. Aí, para escrever um texto dissertativo argumentativo, a gente vai para a nossa introdução. E aqui é um ponto muito importante, justamente para o momento final do nosso texto. Na nossa introdução, a gente apresenta a nossa tese, que é aquela ideia de tema principal que a gente tem que botar ali no nosso primeiro momento, e uma coisa que vocês estão esquecendo muito nas redações, que é apresentar ali bem definidos, claro, brevemente, os argumentos que vocês vão desenvolver, tá? Até o final do texto. Os dois argumentos, de preferência dois. A gente fala dois, né? Porque a nossa estratégia, né? O nosso modo de escrever, assim, o ideal é apresentando dois, né? Tem gente que escreve com mais, mas aqui a gente, para facilitar a coisa para vocês, né? A gente aconselha, apresentem dois argumentos ali, tá? Dois argumentos na introdução. Aí, vocês vão ter os parágrafos centrais, que são os parágrafos do desenvolvimento. Vocês revisaram isso na aula passada com a professora Júlia sobre a argumentação, que são os dois parágrafos centrais, e ali, para cada um daqueles dois parágrafos, vocês vão desenvolver cada um dos argumentos escolhidos lá na introdução. E tem que seguir exatamente aquilo ali. O que vocês apresentaram na introdução vai definir o que vocês vão escrever, tanto no parágrafo 2 como no parágrafo 3. E, obviamente, no final do texto de vocês, na conclusão. Porque ali vocês vão, além de concluir aquela ideia principal, a tese, vocês vão ter que elaborar, no caso do Enem, né, um contra-ataque, uma contraproposta, né, aqueles problemas, aquelas questões que vocês desenvolveram nos outros parágrafos. E isso seguindo muito bem essa ordem rígida, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem lançar ali no bate-papo, tá? Tanto a Júlia Mirella como a Letícia, elas estão prontas para responder vocês. E no final da aula, a gente faz aquela revisão que vocês adoram. Vamos começar, então. Conclusão versus proposta de intervenção. A conclusão é um setor indispensável de um texto dissertativo argumentativo. Sim, um texto precisa, né? Como a gente diz lá desde o primeiro dia de aula, um texto ele tem que ter início, meio e fim, não é verdade? Então, a gente realmente precisa que o texto termine, a gente precisa que a ideia seja finalizada. E a gente não tá, e eu falar que o texto tem que ter início, meio e fim, ele tem que ter fim, não quero dizer que, por exemplo, vocês vão escrever qualquer coisa e vocês vão parar lá, simplesmente parar de escrever quando vocês terminarem, sei lá, um parágrafo, uma frase. Não, é óbvio que não é assim que se termina um texto. Vocês têm tem todo um processo, né, para entender, para vocês finalizarem a ideia de vocês, ao menos que vocês queiram fazer uma lista, né? Não, a gente quer fazer uma redação dissertativa argumentativa, mas uma redação dissertativa argumentativa tem que ter, né, uma conclusão muito bem elaborada, né, e que esteja relacionada com aquilo que foi desenvolvido no decorrer do texto, tá? Quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão se deparar com esses artigos, com essas dissertações, e vocês vão ver que funciona bem assim, só que de uma forma bem maior, né? Escrever a redação do Enem é também uma preparação para a faculdade de vocês. Vamos mais, então. Né, ali a gente finaliza nossas ideias, né? Ali, naquela conclusão, né? O que eu posso dizer? A conclusão, ela é aquele momento final do texto de vocês. E no Enem, é exigido que vocês escrevam propostas de intervenção para aqueles problemas que vocês desenvolveram.
tá? Mas isso não é obrigatório, né? Uma conclusão é aquele término de ideias de um texto, mas não é obrigatório que vocês tenham, né, ali aquela proposta de intervenção em outros ambientes, como no caso dos textos da faculdade, né? Mas no Enem, a gente sempre tem que colocar as nossas propostas de intervenção para aqueles problemas que a gente desenvolveu, que a gente discutiu no decorrer do nosso texto, tá? Como eu disse antes ali, ela é um contra-ataque ao X da questão, ao tema, né? Todos aqueles problemas que a gente trouxe, a gente vai fazer, né, uma intervenção, né? A gente fazer propostas de intervenção, né? A proposta de intervenção, ela não é diretamente uma solução, mas sim aquela força contrária que a gente faz àquele problema. Né? E muitas vezes não vai ser um problema, vai ser um argumento que não é problemático, mas ele é desenvolvido e a gente tem que trazer aquela força, né, contrária para concluir aquela ideia, tá? Para propor, né, um final para aquilo ali. Não adianta a gente simplesmente escrever, falar de 1000 coisas, sendo que a gente não termina aquela ideia. Aqui, a gente já tem revisado, né? Vamos lembrar um pouquinho, tá? Como se compõe o último parágrafo de uma redação do Enem, como vocês devem seguir, tá? Olha só. Aqui é de uma redação nota 1000, do Enem de 2015, da Júlia Pereira. Esse Enem, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Já faz 5 anos esse tema, né? Uma questão que era atualíssima na época e hoje segue sendo muito relevante, né? Não que seja um tema parecido, né? O que possa ser possível para o Enem de janeiro, né? Mas é um tema que é relevante e vale sempre discutir. A gente já teve aquela aula bem gostosa que a gente discutiu sobre a questão da mulher no Brasil, na sociedade contemporânea. Bem, ali, vou ler para vocês. Entende-se, diante do exposto, a real necessidade de ações governamentais que garantam que a lei puna todos os tipos de violência, além da instalação de delegacias específicas em áreas necessitadas. Cabe à sociedade, em parceria com a mídia e com as escolas, instruções sobre a igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Essas devem permanecer unidas através do feminismo, em busca da garantia de seus direitos básicos e seu bem-estar social. Bem, aqui nós temos o último parágrafo, né? Ela escreveu realmente a conclusão do texto dela no último parágrafo, bem direitinho, como deve ser, não à toa ela tirou nota 1000. Ali eu botei em cores diferentes vários trechos desse parágrafo, tá? Então, vocês dando uma olhadinha, vocês conseguem identificar quais são cada um desses trechos que eu destaquei? Vamos dar uma olhada ali. Em vermelho, a gente botou: entende-se, diante do exposto, a real necessidade de ações governamentais, esse está em outra cor, que garantam que a lei puna todos os tipos de violência. Bem, ali eu não estou fazendo de fato a conclusão do texto. Eu estou fazendo uma retomada da ideia principal. Então é assim que a gente deve começar a nossa conclusão. A gente fazendo uma retomada daquela ideia daquele tema que a gente apresentou lá na introdução, da nossa tese. Ali a gente retoma a nossa tese. Existem diversas maneiras de retomar essa tese, mas essa aqui, né, é a mais clara. Essa menina que ela escreveu pelo modo mais simples, mas imbatível, certíssimo, né? E ela retomou ali a ideia principal da maneira certa. Ali, em lilás, é lilás, né? É lilás, acho que é lilás, né? Eu botei roxo, não sei, é lilás. Além da instalação de delegacias específicas em áreas necessitadas, cabe à sociedade, em parceria com a mídia e com as escolas, outra cor, instruções sobre igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Ali, naquele em roxinho, a gente está falando do que vai ser feito. Nós já estamos dentro da proposta de intervenção. Aqui, ó, ela já está fazendo a solução para aqueles problemas que ela apresentou lá durante o desenvolvimento do texto dela, né? Ela quer que instale delegacias específicas para determinados tipos de violência, né? E pode ser a violência contra a mulher, a violência de gênero, tá? E ali também promover instruções e campanhas de oposição à violência. Outra coisa que ela está propondo para ser feito e assim, desse modo, né, solucionar esse problema, por um fim, né, a violência contra as mulheres, a persistência dessa violência. E
Ali em azul, eu marquei os agentes, né? Os agentes que a gente precisa escolher para, né, fazer essas propostas que a gente está criando, né? Ela botou ali ações governamentais, como eu digo, o governo, né? A gente vai ver mais para frente quais são todos esses agentes. Ali ele escolheu a sociedade, em parceria com a mídia, com as escolas, outros agentes. Agora, ali, vocês veem em verde a última frase do texto. Essas devem permanecer unidas através do feminismo em busca da garantia de seus direitos básicos e o seu bem-estar social. Aí a gente vê a última parte essencial da conclusão do nosso texto e que deve constar nas redações de vocês, que é justamente a apresentação de uma condição final, é a finalização da ideia, o fechamento do texto de vocês, é aquela última frase ali, quando vocês apresentam uma condição, né? Essas devem, ela atestou ali que as mulheres, elas têm que permanecer unidas, né, pelo meio do feminismo, né, de forma a garantir todos os direitos básicos dela e bem-estar social delas, a partir de toda aquela, né, para fechar toda aquela discussão que ele fez ali no texto dele. Vamos adiante. Até vou tentar agora ver como é que a minha câmera tá. Mas lembrando, aquela proposta ali, ela é de uma redação do Enem, tá? E as redações do Enem, elas têm obrigatória a proposta de intervenção. Em outros vestibulares, né, ou num texto dissertativo argumentativo comum, que não seja específico do Enem, vocês têm que, de fato, fazer uma retomada da ideia principal lá do início e fazer uma finalização de tudo, fazer uma finalização da argumentação, né? Aquela parte em vermelho e a parte em verde. Aquelas são partes que não podem, que têm que constar sim numa conclusão. E isso não tem nada a ver com a proposta de intervenção. Não tem nada a ver com a proposta de intervenção, com a competência número 5, tá? Mas faz parte do parágrafo final. Tem que ter, tá? Não consegui abrir minha câmera de novo. Vou ver se daqui a mais tarde a gente consegue abrir de novo. A proposta de intervenção. Ela vai ser avaliada pela competência número 5. É justamente aquela competência que vai prestar atenção se vocês vão escrever aquela proposta de um jeito bem detalhado, relacionado ao tema, né? Usando dos intertextos, né? Não simplesmente falar coisas da cabeça de vocês, não dá, né? Que vocês usem dos intertextos direitinho, que é, né, relacionado àquela argumentação que vocês fizeram antes, né? E se vocês fizerem isso tudo muito bem, vocês vão tirar entre 160 e 200, de preferência 200, né? 160 se vocês tiverem um erro mínimo, assim, faltou um agente, ou não detalhou bem uma das propostas, uma coisa assim, tá? Erro simples. Se vocês fizerem simplesmente, lá no final, uma proposta que está relacionada ao tema, tá? Mas ela ficou muito geral, assim, ela não ficou profunda, né? A gente sempre bota nas correções que vocês têm que aprofundar mais no tema. A conclusão do texto de vocês, ela acabou não ficando bem desenvolvida, né? Mas ela tá aceitável, né? Tu entende que a pessoa quer dizer, tu vê que aquilo pode funcionar, mas não tá uma coisa, grande coisa. Ela vai ficar ali no meio, né, no meio do caminho, tirando 120. E se vocês não fizerem a proposta, ou fizerem uma proposta completamente fora da caixinha, aí vocês vão tirar entre 0 e 40, tá? Então tomem muito cuidado. E a proposta de intervenção, vocês vão ver mais adiante, que ela é sensível, né? Muitas coisas podem acontecer. Vamos entender, então, como que a gente faz a nossa conclusão junto com a nossa proposta de intervenção. Tá? Vocês começam, obviamente, pela retomada do tema, tá? E aí, para elaborar a proposta de intervenção de vocês, vocês têm que fazer aqueles questionamentos que a gente sempre repete. O que fazer? Quem vai fazer? E como isso será feito? E a gente acrescenta mais um, como a professora Júlia sempre diz. Para quem que isso vai ser feito e para quê? Qual a função disso, né? Sempre deixar muito claro, tá? Olha aqui. Quando a gente vai pensar sempre nessas perguntinhas, na hora de escolher o que a gente vai fazer para cada um dos nossos problemas. Temos os nossos 2 problemas e a gente tem que pensar. Vamos lá. A gente pode diminuir os índices de criminalidade nas cidades, melhorar o atendimento da saúde pública no país,
evitar o acontecimento de novas crises hídricas no Brasil, garantir a cobertura de internet para todas as regiões do país, tá? Tudo isso são coisas que a gente pode fazer para resolver aqueles problemas. E é fato, né? É fato, são coisas que a gente realmente deve fazer, né? Então, pensar nisso também já é pensar numa retomada do tema, tá? Vamos adiante. Aí, em seguida, a gente pensa em quem que vai ter que tomar aquelas atitudes para solucionar aqueles problemas, para melhorar a condição daqueles problemas, né? Aí a gente lembra daquele macete que a gente fala desde a primeira aula, que é o GOMIFS. Hoje eu não dei tanta, não pintei ele muito, só botei aquela fotinho bonitinha ali, bem ampla de sociedade, mas vamos repetir, né? O GOMIFS, que é o G, que é o de governo. Aí vocês lembram que o governo, o que o governo pode fazer para resolver tal problema, por exemplo, aqueles problemas que a gente trouxe ali, tá? E lembrem que dentro do governo vocês podem incluir todos os ministérios, todas as estruturas de justiça, né? Ministério Público, todos os tribunais, vocês podem colocar dentro do governo, dentro do Estado, né? Vocês podem colocar os governos estaduais, a gente sempre, geralmente se refere a governo como o presidente lá, o poder executivo lá de Brasília. Mas não, a gente pode relacionar também aos governos estaduais, ao governador do estado e também às prefeituras. Como o tema geralmente ele é, né, tem uma coisa mais ampla de país, o ideal é que sim, né, vocês escrevam sobre o governo federal, tá? Mas não lembrem que o governo é muito amplo. Falar só governo, porque o governo tem que falar tal coisa, vocês já sabem o que é, né? Senso comum. Então, sejam mais específicos na hora de escolher algum órgão do governo para usar como agente da intervenção de vocês. As ONGs, elas são ótimas para ser usadas ali, né? Tem ONG de tudo no Brasil, de vários assuntos, vários tópicos, né? Tem ONGs que trabalham socialmente, diversos problemas, então elas podem atuar em muita coisa que aparece, né, dos temas. Os meios de comunicação, né, a mídia, né, aí entra a televisão, rádio, internet, jornal, até as editoras de livros podem entrar aí também. Aí vem, no I, a gente geralmente bota indivíduo, né? Essa, se vocês quiserem escrever uma proposta mais ampla, assim, por exemplo, fazer uma finalização, tem gente que escreve 2 propostas para cada um dos problemas e mais uma proposta final, né, para deixar uma coisa mais ampla, assim. E aí pode usar o que as pessoas por si mesmas podem fazer, né, para amenizar tal problema, solucionar, né? E no I a gente coloca as igrejas também, visto o papel social que as igrejas têm, né, o poder de influência que elas têm em diversas comunidades do nosso país, né? Então, igreja a gente não pode deixar de considerar como um agente. A família, o que a família ela pode fazer, né? Família de uma maneira ampla, né? Que as famílias podem fazer para melhorar o futuro das gerações que vão nascer, né? Dessa maneira. A educação, a gente pode relacionar um pouco com o governo, né? O Ministério da Educação, mas o que as escolas, as universidades, todos os institutos de educação, né, sejam públicos ou privados, podem tomar de atitude para, né, em frente a tal problema, a tal questão que está sendo discutida, né? E por fim, a sociedade, assim como família e indivíduo, é uma coisa muito ampla, né? Então, vocês falem o que a sociedade como um todo ela pode fazer para resolver tal problema, tá? Lembrem do GOMIFS, tenham em mente, sempre quando vocês forem escolher quem fazer, né? Quem que vai fazer esse projeto de intervenção de vocês, tá? E o outro questionamento, como que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai criar, lembre para diferenciar aquele do que fazer e do como fazer, né? O que fazer, a gente geralmente tem que lembrar um pouquinho daquele problema que a gente tem em mãos e que a gente precisa fazer de fato para acabar com ele, né? O que a gente quer? O que a gente quer que acabe, tá? A gente tem que pensar lá naquele o que a gente quer que acabe, o que a gente quer que mude. E aqui a gente vê como que a gente vai mudar, como que a gente vai acabar com tal problema, com tal questão, tá? E aqui, vamos lá, a gente pode criar centros de apoio, né, em comunidades carentes para auxiliar as comunidades. A gente pode fazer campanhas de conscientização, que vocês adoram
falar campanhas de conscientização, palestra em escolas, né, capacitação de professores, isso vocês adoram falar, né, falem, mas falem bem direitinho, né. Financiamento de torneios de grupos culturais. Aqui eu tô trazendo exemplos bem aleatórios, tá? Financiamento de torneio, vários exemplos que vocês podem tirar como inspiração para a redação de vocês lá em janeiro. Tá? Financiamento de turnês de grupos culturais para diversas regiões do país, né, para levar a cultura para certas regiões que não têm acesso, né? Isso a gente vai ver no próximo questionamento. A contratação de novos médicos para a organização de sistema de medicina familiar, né, para uma redação de saúde pública, né, se for o caso. Creio que esse ano não seja, né, o foco, uma redação, né, o tema de redação seja sobre saúde pública, mas vai que seja. Você sabe ali o que a gente pode fazer para amenizar tais problemas. E aí, o último questionamento, que a gente geralmente bota com um asterisco, né? Ele não é de fato mais importante, mas é bom que vocês tenham esse complemento, né? Para quê? Para que vocês vão fazer isso, né? Tal proposta para cada um daqueles problemas, para que vocês vão fazer aquilo, e quem vai ser, talvez, o público-alvo, né? Quem vai ser mais beneficiado, atingido com essa atitude que vocês estão tomando, né? Com aquela intervenção, né? Aí a gente pode pensar ali, ó, de modo que isso já pode, se vocês, né, quiserem jogar o jogo, já podem relacionar com com a própria apresentação de uma condição final do texto de vocês, tá? Então, ali, de modo que crianças e adolescentes tenham eficácia na sua formação escolar e não partam para a criminalidade. Né? Se a gente está escrevendo uma redação que fale sobre, né, os altos índices de jovens e adolescentes, né, na criminalidade, né, toda uma redação que seja sobre questões relacionadas à segurança pública e violência urbana. Tá? Ali, assim, será possível garantir um democrático acesso à cultura para populações carentes de espaços que a recebam. Por exemplo, se a gente estiver falando daquela proposta ali que eu botei ali de turnês culturais, né, de grupos culturais pelo país. Por que a gente vai fazer aquilo ali? Sob tal ótica, o serviço de saúde pública poderá ter sua demanda reduzida e a superlotação de instituições será evitada. Tá? Aqui, se a gente tiver uma redação sobre problemas de saúde pública, né, que não é a pedida para esse ano, mas é sempre importante revisar. Ali, e portanto, com essas medidas, os índices de desmatamento serão reduzidos, se nós estivermos numa redação sobre questões ambientais, que também não é uma das maiores pedidas para esse ano, né? Vamos lembrar, né? A redação sobre saúde pública, nós estamos passando pela pandemia, né? E ali, do meio ambiente, nós estamos passando, né, por um período que estão tendo queimadas, muitas queimadas provocadas pela ação humana em uma região específica do país. Então, são temas que estão muito em alta no momento, né? E o Enem não costuma pegar temas que estão nem muito em alta, nem muito em baixa, tá? Às vezes acontece deles fazerem uma mudança, né? Pegarem um tema surpresa, mas não é o costume, tá? Não é o costume, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, foram temas assim, que a gente sabe o que é, a gente discute bastante, mas não é, nossa, uma bomba, né? Até porque aí não teria graça, né? Se fosse um assunto muito bombástico, né? Todo mundo vai saber coisas sobre aquele tema, né, gente? Vamos passar adiante, então. Agora aqui, vamos lembrar um pouquinho, né, daquela finalização de texto, tá? O que a gente pode fazer para terminar a nossa conclusão, para terminar o nosso texto, de fato, né? Vocês geralmente têm dúvidas, né? Muita gente eu vejo nas redações escreve a proposta de intervenção, já dei até 200 para certas propostas de intervenção que fizeram isso, tá? Escreve a proposta de intervenção do texto, né? Só que não bota esses detalhes imprescindíveis da conclusão, né? Que compõem a conclusão de um texto dissertativo e argumentativo, né? O que vocês têm que fazer? É aquela retomada final, a retomada da ideia principal e depois a apresentação de uma condição final, uma finalização da ideia de vocês, né? Para fazer a retomada do tema, a gente sempre diz que é muito legal que vocês usem, né, um intertexto, né? Vocês busquem aquele intertexto que vocês apresentaram lá no início do texto de vocês, né? Que vocês citaram lá na introdução. A gente geralmente diz que vocês podem fazer uma retomada àquilo que vocês falaram lá. Por exemplo, vocês citam a frase
da Gabriela Mistral. É aquela frase que eu disse na aula passada, que é a minha frase que eu usei para quase todas as minhas redações que eu escrevi na minha época de vestibular, que é: a humanidade ainda há de humanizar. Então, por exemplo, no final do texto, eu quero começar minha introdução falando. Então, deste modo, para fazer jus ao que a poetisa Gabriela Mistral diz, de que a humanidade irá humanizar, faremos tal coisa. Né? Assim, eu posso começar a minha retomada de ideia. É brevemente, tá? Não é uma coisa. A gente pede para vocês detalharem. Vocês não têm que escrever coisas enormes. Vocês têm que detalhar, né, com uma característica, uma coisa bem específica. Não tem que ser uma coisa indefinida. Tá? Por exemplo, vocês podem usar um tópico frasal, né, para iniciar a conclusão de vocês também. Quando vocês apresentam uma ideia, né, uma ideia em uma frase só, uma frase pode ser uma frase de, não aquelas frases de efeito populares, assim, que a gente geralmente diz, mas uma frase que ela mostra, assim, que ela cause um certo impacto, sendo lida ela por ela mesma. Tá? Nós vamos ver uns exemplos aqui de redações que a gente vai mostrar para vocês. Ali o Lucas, tem que ter intertexto na introdução? Quantos intertextos tem que ter? Então, Lucas, a gente já teve umas aulas sobre intertexto, mas olha só, tu pode botar quantos intertextos que tu quiser, tá? Quantos intertextos tu quiser, desde que eles estejam muito bem articulados com a discussão que tu tá fazendo, tá? Tu não vai poder botar intertexto à toa, assim, sabe? Só para chamar atenção, tá? Tu tem que botar aqueles intertextos que afirmem a tua ideia, que sustentem a tua ideia. Ou, e se tu não botar intertexto, sabe, o teu texto vai ficar muito vago, né? Tu não vai ter a fonte de onde que tu tirou que atesta aqueles argumentos que tu tá fazendo ali, sabe? E não tem que ter obrigatoriamente na introdução. A gente geralmente fala de intertexto, assim, que tem que ter mesmo, que é crucial que tenha no desenvolvimento. Mas, se vocês colocarem um intertexto na introdução, vai enriquecer muito o texto de vocês. Vai enriquecer mesmo. E, principalmente, se vocês fizerem essa retomada no final, enriquece a conclusão de vocês, tá? E vocês terminam, obviamente, com a apresentação daquela condição final, tá? Caso aconteçam, né, caso sejam feitas aquelas propostas que vocês deram ali, né, e vai ter dado a solução para o problema. E aqui eu boto um alerta, esse slide aqui eu deixei para dar dicas para vocês, é um alerta para vocês não caírem, tá? No senso comum, naquelas frases que todo mundo diz, que é óbvio, né? Tenham muito cuidado quando forem escrever a conclusão de vocês, porque geralmente nesse último parágrafo que o pessoal acaba colocando certos argumentos de senso comum, né, na proposta de intervenção, principalmente. Por exemplo, fala aquela coisa, porque tem que só capacitar professores, o governo tem que fazer tal coisa, né, a gente lembra daquela coisa. O governo milagreiro não existe, né, então tomem cuidado. E é óbvio, isso já vem no enunciado da proposta de redação de vocês, respeito aos direitos humanos, né, gente? Vamos adiante. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos de propostas de intervenção, de conclusões de texto, tá? Ali eu vou ler um pouquinho com vocês. Elas são de pessoas que escreveram redações, né? Recentemente elas não tiraram nota 1000, essas aqui são redações mais comuns, tá? Mas estão muito boas, vou ser bem sincero. Vocês podem ler também e vocês participem, digam o que vocês acham dessas redações aqui, dessas conclusões aqui. O que vocês pensam desses parágrafos, né? O que falta? O que vocês acham que não precisava ter? O que está errado? Né? Podem acrescentar o que vocês quiserem. Estou esperando a opinião de vocês. Vou ler com vocês junto. Portanto, cabe aos estados, por meio de leis e de investimentos, com planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet. Essa é do Enem de 2018, que foi sobre como é que foi o tema? Aquele dos algoritmos, né? Relacionado ao trânsito de dados da internet, dos teus dados pessoais na internet. De forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados.
Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização, ali bem direitinho entre vírgulas, para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a concretização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. E aí, o que vocês acham? Dariam nota 1000 para essa conclusão? Não dariam nota 1000? Bem, o que a gente pode identificar ali, né, para fechar nossa aula nessa proposta de intervenção, nessa conclusão de texto, né? Ele começa ali com aquilo que a gente avisa em todas as aulas para vocês, com um conector, o portanto, é um dos mais usados, né, um dos mais populares, é um dos melhores, né? Sempre começar com conector para encadear com o restante do texto de vocês. É indispensável que vocês usem conector, né, entre todos os parágrafos, entre essas frases, né? Isso pesa muito na competência 4. Mas ali ela já vai e começa falando já pega um agente ali, ó. Cabe aos estados, né? O estado pode ser considerado um agente, se vocês quiserem colocar no E, mas ele é o governo, né? Por meio de leis, investimentos, como que vai ser feito, com um planejamento adequado, como que vai ser feito. O que vamos fazer? Estabelecer políticas públicas efetivas para quê? Que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, né? Ali vocês veem, ela tem muito bem respondida naquela intervenção, naquela proposta dela, aquelas perguntas, daquele questionamento que a gente diz para vocês fazerem, tá? E ali na segunda, ela segue mais ou menos esse mesmo padrão. Olha ali, ó. Em suma importância, além disso, em suma importância, que as instituições educacionais promovam, ó, outro agente bem popular, tá? E ali no fim, ela apresenta com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade, né? Já apresenta uma condição final, uma coisa que de fato ela quer que aconteça depois que aqueles problemas foram solucionados a partir daquelas propostas que ela criou. Vamos para o segundo. De start, convém que haja maior cobrança sobre a atuação do Estado perante o mantimento cultural da sociedade brasileira. Logo, o Ministério da Cultura deve investir no cultivo dos patrimônios materiais, como museus e arquivos, ele faltou uma vírgula, contratando de, de restauradores de bens móveis para manter tais ambientes e artefatos para a posteridade. Paralelamente, as escolas devem promover mais aulas voltadas para a cultura do país. Para isso, a carga horária das disciplinas de humanas deveria aumentar. Assim, manter-se-á também as heranças imateriais e o presente e passado servirão de aprendizado para o futuro. Tá? Essa redação aqui, ela não foi uma redação de Enem, ela foi escrita para uma redação de tema que era sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro, tá? E aí essa era a proposta de intervenção apertadinha ali em 6 linhas. Vocês vamos analisar ali. A primeira frase, né? Ela já começa com essa segunda aqui, ela tá bem exatamente como a gente pede para vocês escreverem. Ela faz ali, ó, direto. A primeira frase, ela faz uma retomada do tema, tá? E aí, ela fala amplamente que o Estado tem que tomar uma atitude. E aí ela já vai já na segunda frase, já fazendo as propostas muito bem organizadinhas, né, para cada um dos problemas dela. Né, ela já vai citando o Ministério da Cultura, o que o Ministério da Cultura tem que fazer e para que ele vai fazer, e, né, e já ela já apresenta o que vai ser o resultado dessa intervenção dela, quem que vai ser atendido, né, para que isso vai acontecer, tá? Algum comentário que vocês querem que faça aqui? Eu, pessoalmente, essa também não tirou 1000. Por exemplo, ela falou ali, paralelamente, as escolas devem promover mais aulas voltadas para a cultura do país. Tá, como que nós vamos fazer isso, né?
Ali ficou muito amplo. Como que nós vamos promover mais essas aulas? Para isso, a carga horária das disciplinas de humanas deveria aumentar. Colocar mais 10 minutos na aula de história, de geografia, de português. Será que isso vai ser efetivo? Não sei, né? Teria que ser... Ela teria que ter deixado mais claro, né, esse ponto. Né? E só nas de humanas, só as disciplinas de humanas podem servir para a gente tratar do nosso patrimônio, do patrimônio do nosso país? Será que biologia também não, quando a gente estuda os nossos animais, a nossa natureza? Né? Porque também é patrimônio do nosso país. Ou também nas aulas de química, né? Como a gente está falando ali de bens móveis, né? Muitas pinturas, esculturas, né? Coisas antigas, né? Precisam de um atendimento bem cuidadoso para que elas não sejam estragadas, né? E para isso precisa de gente que trabalha com química, com física, né? E além disso, né, não está muito clara essa segunda proposta da pessoa que escreveu essa conclusão. Mas está uma excelente conclusão, ela tirou 160, assim como aquela primeira. Vamos mais adiante. Bem, aqui nós chegamos de fato ao fim da nossa aula. E eu vou deixar para vocês escreverem para a semana que vem, um tema bem importante, tá? Que parece ser até meio dificinho, mas vamos enfrentar, que é o papel do professor na sociedade contemporânea. Quero que vocês dissertem sobre isso para a semana que vem, quando vocês puderem, né? Aqui, vamos ler um pouquinho dos textos motivadores. Texto 1, que foi um texto tirado do UOL Educação. Enquanto a campanha nacional pelo direito à educação realiza em parceria com a Faculdade de Educação da USP, o importante seminário Nem Herói Nem Culpado, professor tem que ser valorizado, a diretora do Ministério da Educação da Finlândia, Jana Palojarvi, visita o Brasil. Como não poderia ser diferente, a presença da gestora finlandesa por aqui tem causado certo frisson. Seu país, no curso dos últimos anos, tem sido a principal referência no PISA, da OCDE, e diante disso, ninguém resiste à pergunta: qual é o segredo da Finlândia? A gestora educacional considera que as duas reformas foram responsáveis pela melhoria da educação finlandesa, uma na década de 70 e outra nos anos 90. Na década de 70, a educação ganhou centralidade na agenda pública nacional. Já a partir do início da década de 90, o sistema educacional foi descentralizado. Os municípios, as escolas e principalmente os professores passaram a ter mais autonomia. Fé e confiança têm autonomia recebendo condições adequadas de trabalho. Fé e confiança têm papel fundamental no sistema finlandês. Descentralizamos, confiamos e damos apoio. Assim que o sistema funciona. O controle não motiva o professor a dar o melhor de si. É simples, somos pragmáticos, nós gostamos de coisas simples. Bem, aqui lendo esse primeiro texto explicativo, vocês já podem ter uma noção do que vocês têm que escrever. Vocês vão realmente escrever uma redação sobre educação, né? Não se esqueçam das palavras-chave, mas o grupo conceitual, o grupo lexical, né? Como a gente estudou numa aula já há bastante tempo atrás, está dentro do grupo de educação de temas, né? Mas vocês têm que discutir mais especificamente a situação do professor. Mexer na carga horária das aulas não é uma coisa simples. Tem toda uma burocracia que pode levar... É verdade. É verdade. Não é muito simples a gente simplesmente falar que tem que aumentar, né, o tempo de aula nas escolas. Não é uma coisa muito simples assim. Né? Por exemplo, ano passado, o governo do estado, né, trouxe, assim, sem consultar professor nenhum, né, uma nova grade de horários para as escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Né? Pegou todo mundo de surpresa e foi todo mundo totalmente ao contrário disso que aquela proposta de intervenção estava fazendo ali, né, gente? Que era para aumentar, não. Só diminuíram a carga horária de várias disciplinas, né? Infelizmente. Aqui tem outro texto, eu vou deixar para vocês lerem, né? Vocês vão poder abrir lá na pasta do Google Drive todos esses textos aqui, ler com calma, ler a proposta direitinho. E aqui os textos finais, né? Que tem uma tirinha do Armandinho e ele tem uma charge muito interessante que a gente pede que vocês deem uma olhada. Agora vamos encerrar um pouquinho, vamos encerrar nossa aula. A Júlia, a Mirella e a Letícia podem entrar. Vamos encerrar nossa aula aqui, então, com uma tirinha da Mafalda, da nossa querida Mafalda, que hoje, no dia de hoje, o seu criador, o cartunista Quino, Joaquim Salvador Lavado Quino, argentino, ele faleceu aos 88 anos, né, e deixou essa obra tão encantadora, né, a Mafalda, que é uma personagem que a gente vê em todas as provas, em todos os livros de português, e ela realmente é uma menina
é uma pequena grande mulher, né? Porque as tirinhas dela são simplesmente fantásticas e tem cunho político, cunho social muito interessante da gente analisar, né? Ali naquela ali. A mãe dela diz: vou ao mercado e já volto, Mafalda. Não abra a porta para ninguém, nem mesmo que a pessoa insista. E a Mafalda: tudo bem. Aí a mãe dela tá saindo. E a Mafalda chama ela de novo: mamãe, e se for a felicidade? Quem que não abriria a porta para a felicidade, não é mesmo? Vamos terminar nossa aula e vamos ver se eu consigo abrir minha câmera finalmente. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Oi, Letícia. Tá só para ouvir, não tá com teu microfone. Aperta no microfone lá embaixo de novo. Oi, Letícia. Aqui eu acho que é o problema é da minha internet, que não tá ligando a câmera. Tô esperando ela carregar. Enquanto isso, vocês vão mandando as dúvidas de vocês no chat, viu, gente? O que vocês têm para perguntar hoje? Sobre a aula de hoje, sobre os conteúdos que a gente viu hoje e também conteúdos das outras aulas, né? Tudo que vocês têm de angústia, podem falar hoje aqui. Letícia, clica nos fonezinhos de ouvido ali embaixo, que daí vai aparecer a opção de usar o microfone. Entendeu? Nada a ver com o assunto de agora, mas pesquisei sobre o intertexto da Gabriela Mistral e não achei nada sobre esse que tu citou. Essa frase eu peguei de uma foto de um museu lá no Chile, que é o país da Gabriela Mistral, que é a frase: a humanidade ainda há de humanizar. Mas eu peguei essa frase em espanhol, e aí eu traduzi para botar nos meus próprios textos. Mas creio que Tradutor ele. que acho que seja mais ou menos: la humanidad todavía es algo que hay que humanizar. Uma coisa assim. Olha, toma! Aí tu pode achar na internet, é uma frase bem famosa dela. E aí, gente, dúvidas? Dúvidas, Qual gente? é a dificuldade de vocês na proposta de intervenção? E a tua câmera, B? Nada? Tô tentando carregar até agora, eu não consigo abrir. Que saco isso. Antes era problema, agora eu tô achando que é internet. Tem que ver. Porque não tava dando esse problema, não sei o que aconteceu. Ai, zero defesa. A gente agradece pela presença de vocês, né? Sim, a importância do professor. O que vocês acham, né, que o professor... Qual é o papel do professor? Justamente, você tem que fazer uma reflexão sobre o papel do professor na sociedade em hoje. Qual é a função, né? O que o professor precisa fazer nos dias de hoje? Por que nós precisamos de professores, né? Por que nós precisamos formar professores nos dias de hoje, né? O que eles vão te trazer de importante para nossa sociedade como um todo? Vou voltar ali. E quais são os desafios que hoje a gente encontra como professor, né? Porque a gente, tipo, todo mundo sabe o papel que o professor tem, mas os desafios que a gente passa para que exista uma educação de qualidade, nossa, são inúmeros, né? É verdade. Muita coisa a gente tem que lutar. Porque hoje em dia também tem muita informação, então o nosso papel é diferente do que era antigamente, né? Que antigamente o professor ele passava toda a informação. Hoje o aluno já vai com um acúmulo de informação na internet, etc. É verdade. Então hoje em dia o papel é bem diferente. É verdade. E agora com esses modelos, né, online, por conta da pandemia, vai ficar diferente também. Talvez as aulas sejam mais adaptadas quando voltar ao novo normal, né? O que vocês acham, gente, sobre isso? Estão muito quietinhos hoje. Estão muito quietinhas, né? Pouca gente participou durante a aula. Só que foi tão maravilhosa, Bê, que nem tem muita pergunta para fazer. Mas fica tranquila, Luísa. Pode mandar a hora que tu quiser, tá?
passa limpo elas com calma, né? Por aqui a gente pode deixar vocês fazerem com calma, né? Só se preocupem em entregar no tempo e no dia do Enem, tá? Aqui a gente valoriza muito esse momento que vocês revisam a redação de vocês, né? Veem se tem que mudar alguma coisa, aquilo que vocês não gostaram, né? E muitas vezes a gente relendo as nossas redações depois da gente escrever, a gente encontra erros muito básicos, assim, tá? Então, fica tranquila, pode revisar no teu tempo. A minha sugestão é que vocês peguem lá as primeiras redações que vocês escreveram, ou as redações que vocês tiraram menor nota, e reescrevam elas agora, com todo o conhecimento que vocês já adquiriram, né? Novo conhecimento e tal, vendo as coisas que vocês são, vocês já se sobressaem, as coisas que vocês ainda têm mais dificuldade. É interessante fazer isso. Claro. Perguntou se pode tentar enviar 2 redações por semana. Quanto mais, melhor, né? Claro, mandem à vontade. Nós já corrigimos quase todas. Aliás, todas estão corrigidas, só que teve uma ou outra ainda que eu não mandei de volta, mas estão praticamente todas corrigidas. As que foram mandadas essa semana. E mandam quantas vocês quiserem, tá? Estamos sempre abertos para receber redações. E quando vocês tirarem de temas de fora da internet, vale sempre a gente lembrar isso, é que vocês mandem junto a coletânea de textos explicativos, de onde vocês tiraram aquilo, tá? Não adianta simplesmente mandar a redação para nós sem o tema, sem a coletânea, porque senão a gente não vai ter como saber vocês escreveram, como que vocês escreveram, qual é o tema que vocês estavam falando ali. Mesmo que a gente identifique pela tese e tal. Mas Porque se vocês fugirem de tema, a gente não vai saber, né? Que fugiram. É. Mais dúvidas, gente? Semana que vem temos novamente um debate, aquele modelo Isso. que a gente faz, né? De conversar e tal, levantar vários pontos do mesmo tema. Então a gente espera vocês, mas com certeza o assunto é segredo, né? Surpresa. Só quem tiver semana que vem vai saber. O que vocês acham que pode ser, hein? Eu acho que não vão acertar. É surpresa. Não, e não só que vocês não sabem o tema da aula que vem. Falem temas que vocês gostariam de ver a gente discutindo aqui. Se não quiserem mandar aqui, podem mandar no e-mail também, não tem problema. Qualquer dúvida, vocês mandem por e-mail. Bota o slide com o e-mail da monitora Letícia. Isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem marcar uma monitoria com a Letícia, tá? 48 horas de preferência, mas é só combinar com ela. Se for na última hora, se ela puder, aí vocês conversem com ela. Patriotismo, a Vitória disse. Patriotismo é um bom tema, né? Muita coisa dá para falar sobre isso. Ainda mais hoje em dia, né? Sugestão para as nossas aulas, assuntos que vocês estão com dificuldade. Por exemplo, hoje a gente já fez uma revisão de um assunto que vocês disseram para nós que estavam com muita dificuldade, que era na hora de escrever a conclusão e a proposta de intervenção. Outro ponto na hora de escrever a redação que dá dificuldade para vocês, que vocês queiram revisar, né, queiram tirar essa dúvida. Semana passada a gente falou sobre argumentação, né? Também se ficou alguma dúvida, é a hora de falar. Já temos 5 minutos, gente. Mais nada, gente. Todo mundo muito quietinho hoje. Bem, se não temos mais nada, acho que podemos ficar por aqui, né? Sim. Muito obrigada, então, pela presença de todos, por estarem até aqui. Né? Lembrar que hoje é a nossa 20ª aula, depois de 21 semanas, né? Porque teve aquela de recesso. A gente ainda está aqui juntos,
Bastante gente assistindo as nossas aulas, mandando as redações, é muito feliz. A gente fica muito feliz em ver o desenvolvimento de vocês, é maravilhoso mesmo, né? E agora é reta final.